Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje para falar um pouco para vocês sobre as áreas de preservação permanente e o Código Florestal. O grupo é composto por mim, Rosimara, pela Rosemary e pela Vera. Bom, falando inicialmente agora do Código Florestal. O que é o Código Florestal? Bem, o novo Código Florestal faz referência à Lei Federal de número 12.651/2012. Ele estabelece normas gerais sobre a proteção da vegetação, áreas de preservação permanente e as áreas de reserva legal. Também a exploração florestal, o suprimento de matéria-prima florestal, o controle da origem dos produtos florestais e o controle e prevenção dos incêndios florestais, e prevê instrumentos econômicos e financeiros para o alcance de seus objetivos. Dada essa sua importância, o artigo 2º desta mesma lei traz que as florestas existentes no território nacional e as demais formas de vegetação reconhecidas de altitudes as terras que revestem são bens de interesses comuns a todos os habitantes do país, exercendo-se os direitos de propriedade, com as limitações que as legislações em geral e especialmente esta lei estabelece. Falamos então sobre o novo Código Florestal. E como vimos, as áreas de preservação permanente está dentro do Código Florestal. Ela é regida então por essa lei. Então, o que são as áreas de preservação permanente, mais conhecida como APPs? Então, são áreas protegidas cobertas ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, além de facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. As áreas de preservação permanentes, assim como as unidades de conservação, visam atender ao direito fundamental de todo brasileiro a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, conforme assegurado no artigo 225 da Constituição. No entanto, seus enfoques são diversos. Enquanto as unidades de conservação estabelecem o uso sustentável ou indireto de áreas preservadas, as APPs são áreas naturais intocáveis, com rígidos limites de exploração, ou seja, não é permitida a exploração econômica direta. De acordo com o Código Florestal atual, no seu artigo 4º, estabelece como área de preservação permanente, primeiro, as faixas marginais de qualquer curso de água natural, perene e intermitentes, excluindo os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular em largura mínima de a 30 metros para os corpos de água com menos de 10 metros de largura, de 50 metros para os cursos de água que tenham de 10 a 15 metros de largura, 100 metros para os cursos de água que tenham de 50 a 200 metros de largura, de 200 metros para os cursos de água que tenham de 200 a 600 metros de largura e 500 metros para cursos de águas que tenham largura superior a 600 metros. Segundo, as áreas no entorno das lagoas e lagos naturais em faixa com largura mínima de 100 metros em zonas rurais, exceto para os corpos de água com até 20 hectares de superfície, cuja faixa marginal será de 50 metros, e 30 metros em zonas urbanas. Terceiro, as áreas nos entornos dos reservatórios de águas artificiais decorrentes de barramento ou represamento de cursos d'água naturais, na faixa definida na licença ambiental do empreendimento. Quarto, as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d'água perenes, qualquer que seja sua situação topográfica, no raio mínimo de 50 metros. Quinto, as encostas ou parte destas com declividade superior a 45 graus, equivalente a 100% na linha de maior declive. Sexto, as restingas com fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues. Sétimo, os manguezais em toda a sua extensão. Oitavo, as bordas dos tabuleiros ou chapadas até a linha de ruptura do relevo, em faixa nunca inferior a 100 metros em projeções horizontais.
Nono, no topo de morros, montes, montanhas e serras, com altitude mínima de 100 metros e inclinação média maior que 25 graus. As áreas delimitadas a partir da curva de nível correspondente a 2/3 da altura mínima de elevação, sempre em relação à base, sendo esta definida pelo plano horizontal determinado por planície ou espelhos d'água adjacentes, ou nos relevos ondulados pela cota do ponto de seta mais próximo da elevação. 10º. As áreas em altitude superior a 1.800 metros, qualquer que seja a vegetação. 11º. Em veredas, a faixa marginal em projeção horizontal, com largura mínima de 50 metros, a partir do espaço permanentemente brejoso e encharcado. Então, gente, essas são as áreas que, de acordo com o Código Florestal, fazem parte de área de preservação permanente. Essas áreas, de hipótese nenhuma, pode manter sem uma mata ciliar, sem árvores, para proteger essas localidades. Então, vimos que as áreas de preservação permanente somente poderão ser ocupadas em casos de utilidade pública, de interesse social ou de baixo impacto ambiental. Caso contrário, o proprietário dessa área tem como dever preservá-las. Como observamos, os limites das APPs em margens dos rios dos cursos d'água variam em torno, entre 30 metros e 500 metros, dependendo então da largura de cada um. Entre as mudanças introduzidas por esse novo Código Florestal, esta é a de mais controvérsias, pois embora mantenha as mesmas distâncias do Código revogado, ele inicia a medida a partir da calha regular dos rios e não mais a partir do leito maior. Isto significa uma efetiva redução dos limites das APPs à margem de curso d'água, uma vez que a nova medida ignora as épocas de cheia dos rios, dado que os regimes fluviais variam ao longo do ano. A calha será menor nos meses secos do que nos meses chuvosos. E além dessas áreas descritas acima, ainda pode ser considerada nesta categoria, quando assim declarada de interesse social por ato do chefe de poder executivo, as áreas cobertas com florestas ou outras formas de vegetação destinada à contenção da erosão do solo e mitigação dos riscos de enchentes e deslizamento de terras e de rocha. Também a proteção às restingas ou veredas, a proteção de várzeas, ao abrigo de exemplares da fauna ou da flora ameaçados de extinção, proteção de sítios de excepcional beleza ou de valor científico, cultural ou histórico, formar faixas de proteção ao longo de rodovias e ferrovias, assegurar condições de bem-estar público, auxiliar a defesa do território nacional. A critérios das autoridades militares, proteger áreas úmidas, especialmente a de importância internacional. Então, gente, podemos observar que as APPs têm uma grande importância e que realmente a ausência dessas áreas podem causar grandes prejuízos, não só ambientais, porque há uma conectividade do lado ambiental com o lado, para repor, então, os recursos utilizados pelos seres humanos. E além das áreas de preservação na zona rural, também tem aquelas áreas de preservação na zona urbana. E entre as diversas funções ou serviços ambientais prestados por essas APPs em meio urbano, vale mencionar algumas, como a proteção do solo, prevenindo a ocorrência de desastres associados ao uso e ocupação inadequada de encostas e topos de morros. Também a proteção dos corpos d'água, evitando enchentes, poluição das águas e assoreamento dos rios. A manutenção da permeabilidade do solo e do regime hídrico, prevenindo contra inundação e enxurradas, colaborando assim com a recarga de aquíferos e evitando o comprometimento do abastecimento público de água em qualidade e em quantidade. Também a função ecológica de refúgio para a fauna e de corredores ecológicos que facilitem o fluxo gênico de fauna e flora, especialmente entre as áreas verdes situadas nos perímetros urbanos
urbanos e nas suas proximidades. E também a atuação de desequilíbrios climáticos infra-urbanos, tais como o excesso de aridez, o desconforto térmico e ambiental e o efeito de ilha de calor. Então, desta forma, a manutenção das APPs em meio urbano possibilita a valorização da paisagem e também do patrimônio natural e construído. Esses espaços exercem do mesmo modo funções sociais e educativas relacionadas com oferta de campo esportivo, áreas de lazer e recreação, oportunidade de encontro, contato com os elementos da natureza e educação ambiental, proporcionando uma maior qualidade de vida às populações urbanas, que representam 84,4% da população do país. Os efeitos indesejáveis do processo de urbanização sem planejamento, como a ocupação irregular e o uso indevido dessas áreas, tende a reduzi-las e degradá-las cada vez mais. Isto causa graves problemas nas cidades e exige um forte empenho no incremento e aperfeiçoamento de políticas ambientais urbanas voltadas à recuperação, manutenção, monitoramento e fiscalização das APPs nas cidades, tais como articulação de estados e municípios para a criação de um sistema integrado de gestão de áreas de preservação permanentes urbana, incluindo seus mapeamento, fiscalização, recuperação e monitoramento. Também apoio a novos modelos de gestão de APP urbanas, com participação das comunidades e parcerias com entidades da sociedade civil. E também a definição de normas para a instalação de atividades de esporte, lazer, cultura e convívio da população, compatíveis com a função ambiental dessas áreas. Então, gente, após comentarmos um pouco sobre as APPs, sobre o novo Código Florestal, vamos refletir um pouco e discutir a respeito disso. Então, aqui tem 2 perguntas. Vamos propor, então, um debate no fórum, né? A primeira pergunta diz o seguinte: a aprovação do novo Código Florestal foi mais viável, tá? Entre aspas, para quem? Para os pequenos produtores ou para os produtores com maior condições financeiras, os grandes produtores, né? E a segunda pergunta: em nosso município, de modo geral, os proprietários estão mantendo as APPs em suas propriedades? Então, tanto vale para o meio urbano como para o meio rural. E aí, o que vocês acham? Esperamos comentários de vocês aí no fórum, tá? Até mais, tchau, tchau.